Mais de uma década tocando por aí, escutando meus amigos fazendo piadinha comigo também. Toca uma pra mim, toca não sei o que. Enfim, vida de músico. Durante mais de década tive N experiências, N aprendizados com isso e resolvi fazer um vídeo trazendo um pouquinho pra cá, que é uma coisa que de fato, incontestavelmente, respinga muito no quesito criatividade na minha vida. E isso está totalmente associado ao marketing, associado à nossa vida, né, por sinal. Enfim, a criatividade é imprescindível para a nossa existência, para a nossa sobrevivência. E sem fazer mais merchan do canal, mas tem vídeo também sobre criatividade aqui no canal, se quiser dar uma pesquisada, mais especificamente tocando nesse quesito. Nesse vídeo eu vou trazer, como já está aqui no título, alguns aprendizados de músico, como por mais de década praticando aí essa profissão, me lapidando nesse quesito profissional. E também pessoal, né, que respinga muito a música, como eu coloquei aqui embaixo, a música toca, literalmente, só não no sentido de tocar no ambiente, como também tocar a pessoa que a reproduz. Tá bom? Sem mais delongas, vamos para o início de tudo aqui. Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho, literalmente, quase disse a mesma coisa, o começo de tudo, como que começou, como que a música entrou na minha vida, até por ser uma pessoa, de certo modo, mais introspectiva, mais de boa, mais na minha. Também tenho nuances nesse quesito, tem momentos que eu tô mais sociável, que eu tô mais falante, tem momentos que eu tô mais quieto, mais na minha. Mas no geral eu já escutei muita gente dizer, caramba Arthur, eu pensava que tu era muito mais tímido, que tu tinha vergonha disso, tinha vergonha daquilo, e como que a música entrou rompendo tudo isso, mudando completamente esse cenário. A minha trajetória dentro disso, dentro desse contexto musical, vamos dizer assim, aprendizados que eu tive ao longo desse caminho, e também vou fazer alguns comparativos que eu vejo que tem muita associação com o marketing digital. Porque quando eu estou trabalhando com marketing, eu também estou muito atrelado com a questão da publicidade, a questão da visibilidade. E a música ela está diretamente associada a isso, associada à mídia. Então, quando eu comecei a trabalhar com marketing digital, eu enfrentei diversas situações que, claro, respingam algumas em tudo que é tipo de profissão, mas algumas coisas específicas que eu senti que estava diretamente relacionado com vários aprendizados e essa minha trajetória ao longo desses mais de 10 anos aí. Tá bom? Vamos embora. Vamos aqui para o primeiro item. Eu mais música. Como que começou isso? De onde que veio essa união, essa junção? Como eu disse, uma pessoa que não falava muito, uma pessoa mais tranquila, meu Deus do céu, eu aqui vou até brincar, tô parecendo Silvio Santos com esse microfonezinho, mas eu chegar perto de um microfone para cantar, meu Deus do céu, nunca na vida. Aqui atrás eu tô com a guitarra, eu tô com o violão aqui do outro lado, mas eu também estudei canto durante mais de 5 anos, eu estudei online, estudei presencial com algumas pessoas de grande renome no mercado e aprendi muita coisa. É até um ponto que se fala muito, as pessoas procuram muito aqui quando vão gravar vídeos para o YouTube, até por sinal também a questão da oratória, em tudo que quesito, né? Gravação de curso, enfim, apresentações, a comunicação, ela está em tudo, né? Ela permeia todas as áreas da nossa vida, incontestavelmente. Desde as nossas células que estão se ligando, estão se comunicando e trocando informações entre elas e substâncias, enfim, como também na nossa vida, em tudo que é área, a gente precisa estar se comunicando. Nós somos seres sociáveis e é imprescindível a comunicação para qualquer âmbito da nossa vida, seja nos relacionamentos, seja com nós mesmos, enfim, não vou me alongar mais, me aprofundar nisso. Mas como que começou esse lance de eu e a música, Arthur e música? Eu lembro como se fosse ontem, até porque eu já contei essa história umas 150 vezes para vários amigos, para vários conhecidos. Eu estava de boa, morando em Florianópolis, região de praia, e naquela época morava eu, minha mãe e o meu irmão. E eu estava com a cirurgia marcada para tirar o siso, os dois sisos aqui de cima. Ali eu tinha por volta, se eu não me engano, uns 15 anos, mais ou menos. Por aí, uns 15 anos. 14 para 15. E aí tá, fui lá, fiz a cirurgia, tirei o siso. E para quem não sabe, a gente fica com a cara inchada, que parece fofão, parece uma traquinas. E fiquei lá eu. E tinha indicação do dentista. Arthur, tu não vai poder se mexer, tu não vai poder mexer a cabeça, tu não vai poder fazer força, tu não vai poder comer praticamente nada, só sopinha, iogurtezinho, frutinha, picadinha, tal, tal, tal. Beleza, lá fiquei lá eu, jogadão, parado.
sem fazer praticamente nada. Cabeça levantada, não podia baixar a cabeça, enfim. E passou aí uns 2, 3 dias. Chegou, se não me engano, num sabadão. Solzão no céu, céuzão azul, piscina. E o meu irmão foi dar uma volta na praia. E nesse caminho até a praia, ele encontrou um amigo dele, o Dé, o vulgo André, né? E o Dé, ele tava com um cavaquinho que ele ia vender pra um cara. Ele ia vender pra uma pessoa. Até então, pra vocês terem ideia, pra você ter ideia, na verdade, eu nunca tinha visto ninguém nem tocar um instrumento na minha frente. Eu não sabia que tu tem o braço do instrumento, que tu coloca a mão aqui e aí tu fazia as notas para distinguir o som, para te chegar numa escala tal, para te mudar a sonoridade, afinal. É aqui no braço do instrumento e é essa mão que vai coordenando e tal. Eu não sabia, nunca tinha visto ninguém nem tocar violão na minha frente, real. E isso é um fato, é uma coisa que a gente vê cada vez mais, né? Cada vez mais a gente vê menos as pessoas tocando. A gente vê menos, a gente se depara com as pessoas caminhando com um instrumento na rua, alguma coisa nesse sentido, cada vez mais escasso. Tudo eletrônico, tudo digital, é uma JBL que já resolve tudo, enfim. E tá. E aí o André, ele ia vender o cavaquinho pro cara, só que ele já tinha ido ao encontro desse cara, e o cara, no meio do caminho, mandou uma mensagem pra ele dizendo, cara, eu não vou conseguir pegar isso contigo hoje, consigo pegar isso contigo amanhã e tal. E aí, pra ele não ficar levando o cavaquinho pra praia, areia, barará, ô Gabriel, que é o meu irmão, posso deixar na tua casa? Beleza, foi lá e deixou lá na casa do meu irmão. E eu lá parado, a múmia, o Arthur lá olhando pra cima, cara, vou fazer o quê? Vou fuçar nesse negócio, né? Eu, a curiosidade em pessoa, fui lá querer desbravar o instrumento pra entender o que estava acontecendo e tal. E beleza, peguei o instrumento e ainda fui lá abrir uns canais lá pra ver, e eu ainda lembro até hoje, eu com a palhetinha lá do instrumento, o instrumento parecia um berimbau duro, mais duro, que as mãos chegavam a cortar aqui, real. E eu botava um esparadrapo na pontinha dos dedos aqui para tocar. E talvez o normal seja fazer desse lado aqui, mas eu sou canhoto, então eu toco virado para cá. E aí, beleza, fiquei lá vendo os videozinhos nos canais. Os caras falando, ó, a levadinha. Tchan, jaco, tchan, jaco, tchan, jaco, 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 tchan. E aí tá, e aí passava dias e eu lá, fazendo. E aí eu comecei a me aprofundar na música. A partir dali começou o primeiro relacionamento. O Dé falou que na volta da praia ia passar para pegar o instrumento. Ele não passou. Vou ir amanhã, não veio também. Vou ir depois de amanhã, não veio também. O instrumento foi ficando lá. Ficou lá uma semana, duas. E aí eu fiquei lá naquele relacionamento lá com o instrumento. E passado esse período, ele foi buscar o instrumento. Só que eu já estava tocando, já estava ali tocando. Eu já estava tentando tocar, tirar algum som de alguma maneira, nem que fosse dando soco no instrumento. Lá já fazia umas 2 semanas. Então já tinha uma relação, já tinha criado um certo vínculo, aquilo, uma curiosidade, uma questão de, pô, quero ir além disso daí. Já tinha percebido alguns benefícios, algumas coisas só de fazer o barulho, nem de tirar o som, fazer música em si. E aí, pô, minha mãe foi lá e o Arthur, tá, eu vou comprar um cavaco pra ti então. Aí eu fui lá no centro, peguei um cavaquinho da Giannini, pô, foi da água pro vinho. Cavaquinho de R$ 100, R$ 120. Pegou, não era elétrico, nada, e maciozinho, uma outra coisa bem diferente, meu Deus, tava nas nuvens. Aí eu peguei aquele cavaco e tá, fui me aprofundando. E aí, uma semana depois, eu fui cortar o cabelo. É a história, né? Os desfechos da história. E aí eu fui cortar o cabelo e foi onde tudo basicamente começou, assim, que começou a acelerar, que eu quis dizer no acelerador a partir daquele momento. Eu tava tocando mais ou menos fazia um mês. E eu tinha um bolo, uma penca de revistinhas antigas, porque na época eu era atleta. Eu treinava Muay Thai, treinei por quase uma década. Lutei, competi, enfim. E o meu professor da luta, ele já tocava fazia uns 30 anos, só que eu não acreditava, porque o cara é um monstro, né? Gigantesco, assim, tem uns 2 metros de altura, ex-sargento do exército ali, aposentado e tal. E beleza, ele falou pra mim, não, eu comentei com ele no treino, que cara, eu peguei um cavaco pra tocar, tô tirando som, ele falou assim, que nada, cara, para de contar mentira, que não sei o que. E aí, beleza, ele foi lá e me mostrou um CDzinho, uma foto dele na capa do CDzinho lá com um cavaco, parecia uma criança, parecia que o bicho tava com um ukulele lá, o instrumento ficava desse tamanho assim no braço dele. E aí, beleza, cola lá em casa, leva esse instrumento, tal. E aí eu fui na casa dele, aprendi umas coisas ou outras, pesquei, já vou voltar nesse ponto da história também. E eu fiquei com as revistinhas. Ele me passou umas revistinhas lá, Ginga Brasil, Primeiro Toque, coisas lá dos anos 80, que não se tem nem para vender mais. E, inclusive, eu passei algumas delas, porque isso é uma relíquia, então eu fiquei com algumas, do Jorge Aragão, da Alessi Brandão,
fundo de quintal, coisa nesse sentido. Eu fiquei com algumas aqui guardadinhas e passei para um amigo meu que aprendeu, se desenvolveu em cima dessas revistinhas também, conhecimento passado para frente, deixando aí algumas sementes. E beleza, eu andava com essa revistinha do lado pro outro. Por causa que, pô, tu sabe tocar aquela música? Eu abria a revistinha, não tocava, enrolava e tentava caçar atrás. Ia atrás, ia tentar tirar alguma coisa, tava um mês ali tocando, um mesinho, um pouquinho. E aí, quando eu fui cortar o cabelo, no salão, um cara que depois eu fiz amizade, até hoje é meu amigo, e as pessoas que vão lá, enfim, o Stefano. Daí eu fui lá cortar o cabelo, não conhecia ele, tava procurando um lugar pra cortar, era perto da academia que eu fazia. Fui lá cortar o cabelo, na hora que eu tava lavando o cabelo, que eu tava deitadinho lá, assim, a cabeça e tal, lá passando água. Chegou um cara parado na porta lá, capacete na mão, de moto e tal. Isso daí, se eu não me engano, era uma sexta-feira. E esse cara, o Tony. E aí o Tony chegou falando pro Stefano. E aí, meu? Dando berro na porta. E aí, meu, já conseguiu achar alguém pra tocar cavaco, não sei o que, no final de semana? Pô, a rapaziada já confirmou todo mundo que não sei o que, blá, 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 blá. Aí eu ali, destemido, olhando pra cima, falei, eu toco. Pra quê? Falei, beleza, eu toco. E aí fui tocar. Marquei com os caras, aí ele olhou pra mim assim, tu toca mesmo? Eu falei assim, eu toco, desenrola alguma coisa e tal. Assim, aí ele olhou pro Tony assim, na porta e falou assim, Tony, achei o cavaco, não sei o que, confirma com os caras, não, beleza, beleza, já saiu fora e tal, ficou marcado. Pro outro dia, se não me engano, pro domingo, 2 dias depois, ali um samba, conhecer uma rapaziada, enfim, tirar esse som pra galera. E aí, lá foi o Arthur, né, mergulhando nessa revistinha madrugada até o dia e levei mais uma penca de revista comigo. Enfim, a partir desse momento eu fui conhecendo mais pessoas. No dia tinha um cara ali, o Pedrinho, que me salvou demais e que foi uma das minhas grandes referências até hoje. Um cara que me ensinou muita coisa do que eu sei e tava lá e me salvou literalmente, porque se tivesse dependido de mim, não tinha tocado nem 2 músicas naquilo lá. Enfim, e foi mais ou menos assim que começou a minha história. A partir disso, eu fui conhecendo uma pessoa ou outra. A partir do Tony, ele me chamou para um outro lugar. Eu conheci uma outra pessoa. Fui conhecendo amigos. Fui fazendo um som aqui, um som ali. E de som que fazia na casa de conhecidos já começou a virar um negócio mais profissional. E eu comecei com a música. Nunca tive o intuito de, cara, eu quero fazer dinheiro com isso. Eu quero tirar uma grana com isso. Tanto que muitas das coisas materiais que eu adquiri, quesito financeiro hoje, dinheiro guardado, coisas que eu adquiri, compras de instrumento, compra de computador, compra disso, compra daquilo, majoritariamente foi com o dinheiro da música. E eu nunca pensei, pô, quero tirar dinheiro com isso. Sempre foi uma coisa que, cara, eu fiz por interesse, por curiosidade e com o passar do tempo fui vendo o bem e os benefícios que a música estava me trazendo. E essa relação foi só se aprofundando e naturalmente foi acontecendo. Como em tudo na minha vida, eu sempre estudei muito, eu comecei a me destacar gradativamente no meio da música e muito rápido. Com 1 ano, 2 anos ali tocando, eu já estava tocando mais do que gente que tocava há 10 anos, há 15 anos. Enfim, com poucos anos, vamos dizer assim, eu acabei passando, até hoje o Pedrinho brinca com isso, o Pedrinho, o Márcio, esses caras que me ensinaram, eles falam, porra, Arthur, tá foda, tá sinistro, quando eu vou tocar, quando eu vou tirar uns sons. Porque realmente eu mergulhei na coisa, assim, de uma maneira absurda. E como tudo na minha vida, assim, e a música tem uma, um espaço muito significativo na minha vida, eu mergulhei e me esforcei absurdamente nisso. E como eu disse, nunca tive o viés financeiro. Acabou respingando, naturalmente. A questão de começar a me chamar, a coisa começar a se profissionalizar, tal, tal, tal. E eu fui administrando, fui levando para um lado para o outro. E eu naturalmente fui trabalhando como, vamos dizer assim, freelance na maioria das bandas que eu tocava. E aí eu fui tocando com uma penca de gente. Toquei com tudo que é banda praticamente da cidade. Gravei audiovisual, o antigo DVD, né? Gravei audiovisual com banda, em uma penca de ensaios, estúdios, noites adentro com outras bandas e gravações, isso, aquilo, enfim. E a coisa naturalmente foi acontecendo, né? Que nem eu disse, foi se profissionalizando, eu fui levando, assim, pode-se dizer, como freelance, como PJ, assim. Administrei isso, já fui sendo autônomo desde ali, que também foi um ponto bem importante na minha carreira e no quesito profissional, de sentir como que é ter as pessoas atrás do teu serviço, e não tu indo numa empresa sendo um CLT ou coisa desse sentido. Já estou tangendo outros pontos no quesito profissional, mas mais ou menos isso. Enfim, essa história dá o que falar, nossa, dá para alongar em relação à música, meu amigo. Olha, tem muita coisa que dá para falar. E músico vive cada coisa, passa por cada coisa, porque a música, literalmente, ela é uma. Eu brinco com os meus amigos que com a música a gente chega em lugares que a pessoa sem a música não chegaria. Muito difícil, muito difícil. Conhecer pessoas, enfim, eu já vou falar um pouquinho da trajetória, vamos pro ponto 2,
que eu já tô aqui, ó, tocando ficha aqui no papo. Aqui eu quero falar um pouquinho, eu botei aqui, trajetória e aprendizados e tal. Em relação a estudos, como eu disse, eu comecei lá com os canalzinhos do YouTube, Tchan, Jacu, Tchan, Jacu, Tchan. Depois eu peguei as revistas do Márcio, ele me fez escanear tudo, uma por uma. Eu não tinha nem scanner. Na época ele me deu uma impressorinha velha, assim, que para escanear uma revistinha demorava 2 dias. E eu lá escaneei umas 50, 60 revistas, tudo. Passei para um pendrivezinho, entreguei para ele, e aí ele me deu as revistinhas, por causa que ele também não queria perder, né? Não é bobo. E aí tal, comecei ali, revistinha, revistinha, fui aprendendo através do convívio com as pessoas, com um amigo, com outro, com um Pedrinho que eu comentei, que me salvou na primeira roda de samba que eu participei ali. O Pedrinho me salvou demais. E o Pedrinho até hoje, ele tem algumas outras ocupações, mas majoritariamente ele trabalhava na época como um motoboy. E o Pedrinho chegava meia-noite do trabalho, 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, e passava lá em casa, que era relativamente perto, assim, uns 5 minutos de distância de moto. E me buscava e eu ia pra casa dele 2 horas da manhã, 3 horas da manhã. Lá eu e o Pedrinho, eu com o cavaquinho nas costas lá, com 15 anos, 16 anos lá naquela época lá tal. Já tenho estudado um pouquinho pra casa do Pedrinho, ficar até o dia clarear tocando música. E ele é uma enciclopédia, uma pessoa que nunca parou para estudar teoria musical, mas que de tanto fazer, tem uma percepção absurda. Apesar dele não saber de uma escala, apesar dele não saber te explicar a formação de um acorde, saber explicar por que disso, por que daquilo, se tocar uma música, na segunda estrofe ele já tá solando a música em cima. E caramba, tipo assim, uma percepção musical muito aguçada, sei lá, 20 anos, 30 anos o Pedrinho toca. Mais ainda. Se eu já toco faz mais de 10, o Pedrinho já deve tocar faz uns 30, 30 e poucos anos. Então, um cara, vamos dizer assim, grosseiramente, bem errônea a palavra, ignorante no quesito musical, do entendimento da coisa, com viés técnico, mas com uma prática e uma sensibilidade muito aflorada para a coisa. Então, eu aprendi absurdamente. O cara sabe muito de música, conhece muito de samba, tem umas referências muito fortes e me ensinou muita coisa. Apesar de não saber passar teoria, era aquele cara que eu tocava do lado, ele falava: Não, 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 Arthur, tá errado, não tá caçando esses acordes aqui. Ele não usava uma sétima, uma nona, uma 11ª, 13ª, aqueles acordes gigantescos que tu vai olhar lá um songbook do Tom Jobim, do Djavan, e tu vê um monte de variações harmônicas e tal, um monte de coisa complicada, uma música com 50, 60 acordes. Ele fazia os acordes naturalzão lá, o dó é dó, é só o C. Não tem o dó com sétima, aumentado e nona, não. O dózão cravado, quadrado, que eles chamam. O caixa, o caixãozão, aqui é quadradão, tal. E a percepção, o Arthur, não é isso, cara. Não é aquilo. Ó, a levada, pô, tenta mudar, tenta fazer tal coisa. Ó, escuta, escuta, escuta. Pá, ficava puto comigo de vez em quando. Escuta, cara, escuta. E eu lá, querendo, não, quero tirar o som, quero tirar o som. E o Márcio a mesma coisa, também foi uma escola absurda. Passou pra mim muita coisa do que eu sei até hoje. Quando eu ia na casa dele para aprender algumas coisas, ele chegou e falou para mim: Ô Arthur, tu quer aprender? O negócio é o seguinte: eu sei o que é esse início do caminho, eu já passei por isso. E tu vai querer sentar na frente do computador, abrir o Cifra Club, abrir sei lá o que e tirar música, querer aprender música, mas não faz isso. Tem essa folha aqui, ó. Isso aqui são quando a gente estuda música, tem uma coisa que é o campo harmônico, que são as possibilidades dos acordes dentro de cada tonalidade. Ah, eu tô tocando uma música em dó maior, beleza? Em dó maior eu tenho todas aquelas possibilidades de acordes. No campo de dó maior, o ré ele é menor, o mi ele é menor, de dó até si, né? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Ah, o si normalmente tem essas tensões, tem uma sétima, tem isso, tem aquilo, as possibilidades harmônicas dentro de cada tonalidade. E isso está dentro do que eles chamam, e que se usa muito no samba, que o samba ele é muito característico, por isso o samba, o pagode e tal, da questão das sequências musicais. Diferente de outros gêneros, no samba, normalmente tu vai numa roda de samba, tu tá tocando na noite, num show, umas coisas, os caras fazem assim pra ti, ó. Assim, assim, assim. Isso aqui é dó maior, ré maior, mi maior. Tu vê as pessoas falando fá menor, mi menor, enfim, o cara ele só pede o tom da música e ele já vai uma atrás da outra, uma atrás da outra, é diferente, vai num sertanejo, numas coisas, em outros gêneros, num jazz, num blues, os caras eles param, eles vão para outra música, eles mudam a tonalidade. No samba é muito mais dinâmico essa questão. E ele falou para mim, cara, se tu não aprender as sequências musicais, tu vai acabar aprendendo tudo, entendeu? Porque os campos harmônicos eles já estão embutidos dentro das sequências. E aí depois tu vai aprender, claro que muda uma coisinha aqui, que varia, tal, uma musiquinha vai para um lugar ou outro, mas tu aprender as sequências, e cada sequência com 12 acordes ali, uma sequência, se não me engano,
e tinha que aprender as maiores e as menores. Então, pô, pensa aí, já tinha uma sequência de sei lá quantos acordes. E aí ele me disse, cara, grava isso, que tu vai aprender, tu vai conseguir tirar muito mais música, olha aqui. Aí ele pegou um Fá maior, Fázinho, 4 acordezinhos, ele tocou 50 músicas ali. E aí eu, oh, entendi a parada, é por aí. Ele falou assim, tu vai querer tirar música, mas aprende isso. E eu só vou te ensinar também se tu gravar isso. Ou tu grava isso, ou eu não vou te ensinar mais nada. Pô, simples assim, né? Chucro. E aí, beleza. Volta aqui em casa daqui uma semana e eu quero que tu tenha gravado a de Dó até Fá e a do Dó menor também, sei lá, umas 4, 5 assim, sequências. Grava isso, vem aqui que eu vou te perguntar. Quando eu cheguei na casa dele, uma semana depois, ele só, tá, antes de pegar o instrumento aí, qual é a sequência de Dó? Qual é a sequência de Mi? Qual é a sequência de sei lá o que e tal? Me questionou tudo, né? E se eu não soubesse, já tinha me dado uma cacetada. Tá? Enfim, lembrando que o Márcio foi uma pessoa da luta, né? E tal. E depois disso, na maior parte das coisas na minha vida eu sou autodidata. Então, assim, ó, 90% do conhecimento da música, pensando nessa questão, no quesito tempo, espaço de tempo, 90% do meu conteúdo, do meu conhecimento, veio sozinho, eu batendo cabeça. E eu digo 90% é uns 90% mesmo. Porque eu tive um direcionamento dessas pessoas, do Pedrinho, do Márcio. Eu estudei música propriamente dita, de sentar com uma pessoa que sabe teoria musical a fundo, com duas pessoas, para aprender a teoria realmente, cara, vai por aqui, vai por ali. O caminho é esse, o caminho é aquele. Tu tem um dó, tu tem um ré e tal. Um cara que eu estudei é o Wagner Segura. Em Florianópolis ele é muito conhecido. É um dos maiores violonistas de Santa Catarina. Toca violão sete cordas, já tocou com todo mundo que você imagina. Do samba, da bossa com muita gente, da MPB já acompanhou muita gente também. E quando eu cheguei na escola dele para aprender, era songbook pro lado, vinil pro outro, uma escola assim antiga, vamos dizer e tal. Não antiga, clássica ou vintage. E aí eu fui tocar no instrumento ali pela terceira aula. O Wagner me colocou numa sala, assim, de, sei lá, 2 metros quadrados, um negócio assim minúsculo, só com um computadorzinho velho, assim, antigo, um velho, antigo, se ele me escuta falar isso, ele me quebra o violão na cabeça. Com um computadorzinho ali, que parecia um micro-ondas, né, tal, telinha, 2 caixinhas de sonzinho, aquelas branquinhas que é na frente das antigas, quem sabe, sabe, botou ele tal, dava play ali nos CDs do Chico Buarque, do Cartola, do Djavan, do Tom Jobim, João Gilberto, e dizia pra mim, tira essas músicas de ouvido, vai aprender de ouvido, escuta, aprende primeiro a escutar, depois tu se preocupa em tocar, aprende a escutar. E foi isso, eu fiquei uns 2, 3 dias ali de aulas sequenciais, né, semanais, tinha uma aula por semana, sem nem abrir o instrumento, ele nem queria saber o que eu tocava, porque eu não tocava nada. Para não dizer que não queria saber, na primeira aula, durante uns 2 minutos, ele falou para mim, toca alguma coisa. E ficou parado na minha frente. Eu comecei a tocar e ele falou, beleza, pode guardar o instrumento, vamos ali passado. Foi mais ou menos isso. Então, foi a base que eu tive. E depois fui indo a fundo, buscando informações, buscando, maquinando em relação, que nem tudo na minha vida, assim, ó. Como eu disse, sou autodidata, assim, para praticamente tudo. E eu fui entendendo, cara, se no Dó maior tem isso, tem aquilo, beleza. Eu pegava folhas e ficava madrugadas inteiras. Se o Dó ele vem pra cá, eu tenho esse outro caminho que vem pra cá, nessa música aconteceu isso, e essa música tá em Dó, se eu mudasse essa música pra Sol, pra qual caminho que ela iria? Pá, ela iria pra esse e tal, então vai pra esse e tal. Eu comecei a ligar vários pontos. E depois eu fui estudando sozinho também, mais música, fui estudando partituras e coisas, e aí eu fui começando a dar de cara com conhecimentos que eu mesmo já tinha descoberto por mim mesmo, sozinho, eu fui encontrando nos livros, fui encontrando esses conhecimentos e tal. E, enfim, foi mais ou menos isso. E até hoje é eu sozinho, basicamente. O canto, eu tive alguns professores, também muita coisa eu acabei estudando sozinho, mas o canto foi onde eu tive mais toques, vamos dizer assim, da pessoa me dizendo faz isso, faz aquilo, olha, o diafragma tal, respiração intercostal, a voz de máscara, a voz de cabeça, assim, assim, assado, beleza, tal. Enfim, isso foi um pouco da minha trajetória, eu já acabei respingando também nesse quesito dos mentores abaixo. E experiências, olha, das mais diversas possíveis, acredito que eu, para falar isso nesse vídeo. Porque, como eu disse, a música ela é uma chave mestra, assim, literalmente. A música ela abre portas e te leva a lugares que você nem imaginaria que daria para ir. Já toquei desde estar tocando em morro, em favela, em lugares assim que eu pensava, miséria, será que eu vou chegar em casa? Até lugares
E tipo assim, tá tocando para jogadores da seleção do Brasil, quem conhece Floripa, Floripa, um dos lugares mais badalados de Floripa, Jurerê, Jurerê Internacional, tal. Tocava em Jurerê a rodo, assim, pra cima e pra baixo. Tinha dia que eu tava sentado na piscina tocando com o Diogo Nogueira do meu lado, eu lá com o violãozinho, tocando ideia com ele. Já bati papo com, sei lá, gente do pagode, assim, Dilcinho. Já toquei em festa que tava Anitta, que tava Gabigol, que tava fulano de tal, jogadores, assim, seleção da Espanha, jogadores da seleção brasileira, nossa, um monte de coisa, assim, fora outros famosos e eventos e coisas gigantescas, assim, pela ilha, fora da ilha, já toquei fora da cidade também. Já fui para São Paulo com um amigo, com um conhecido, que eu fiz uma participação no Samba Enredo, e ele ganhou esse Samba Enredo lá e me levou para lá, por causa que ele era de lá, já viveu umas aventuras de São Paulo. Enfim, a música já me levou a muitos lugares. Como eu disse, já tive experiência desde tocar em boteco até tocar em lugares assim gigantescos, shows para milhares e milhares de pessoas, gravações de audiovisuais e tal. Enfim, boas e boas vivências com a música. Vamos para o ponto 3, os aprendizados com a música. São tantos e tantos e tantos. É, é muito tempo, né? Bastante tempo, então tem que ter aprendido bastante coisa, senão tá errado aí o caminho. Mas na música foi onde eu entendi assim, de verdade que entender a base é liberdade. Isso para tudo na nossa vida, para tudo. E esse base, essa liberdade já veio desde o Márcio, lá que falou para mim, cara, eu só vou te ensinar daqui para frente alguma coisa se tu aprender o que tá aqui nessa folha. Se tu pegar essa folha e tu entender isso aqui. Porque isso daqui é a base. Isso aqui é o cerne do negócio. Tá, não é o campo harmônico, mas o campo harmônico ele tá aqui dentro, mascarado. Depois tu vai entender, tu vai desbravar. Eita, nós, uma ventania de fora. Tu vai desbravar, tu vai entender melhor e tu vai chegar em alguns outros pontos por si só e tal, e tu vai, enfim, começando a descobrir, vendo, percebendo como que as coisas se ligam na música. E ali eu entendi que se eu entendesse a base, eu teria autonomia criativa, autonomia de raciocínio. E isso é em tudo na nossa vida. Quando eu vou dentro da faculdade de engenharia, o professor de física, a maioria das, eu tive 3 físicas na faculdade e uma por semestre, e os professores de física, na maior parte, eles nem passavam fórmula. Ou se eles passavam, era só formulazinha fundamental, assim, ó, que dava origem a todas as outras. E a gente, além de ter que bater cabeça nos pepinos da prova para resolver, ainda tinha que estar descobrindo fórmula através de outras, tinha que estar deduzindo fórmulas através da base. E quando eu realmente entendo as coisas, eu entendo as peças, eu entendo a essência daquilo que está se trazendo, seja na música, seja na engenharia, na advocacia, seja na filosofia, seja lá onde for, eu tenho liberdade, eu tenho autonomia, eu me livro das muletas. Por causa que hoje eu vejo que é um ponto que na vida em si as pessoas elas se rodeiam cada vez mais de fórmulas. Até porque a fórmula, ela também ela te traz, vamos dizer assim, menos responsabilidade diante das coisas. Porque se eu fizer alguma coisa com fórmula, eu coloco a culpa na fórmula, que a culpa foi dela. Se eu não tenho a fórmula, se eu tenho só entendimento, estou chegando por mim mesmo, a culpa, a responsabilidade, ela recai muito mais sobre mim. Entende? Só que tem ônus e bônus. Em relação a essa responsabilidade, também vem a questão da autonomia junto. E as pessoas, elas, cada vez mais, eu vejo que as pessoas elas estão acomodadas. A tecnologia, ela trouxe isso. No quesito do conforto, tudo. Tanto para o corpo quanto para a mente. E quando eu estou com fórmulas, eu só me encosto nisso, é muito mais cômodo eu buscar a formulazinha, pegar ele no formulário, pegar a frasezinha pronta, se eu quero fazer uma página de venda, se eu quero fazer um anúncio, do que eu pensar, do que eu realmente entender a essência e poder criar assim sem limite, seja lá para onde for, e me destacar muito mais com isso, e evoluir absurdamente mais com isso. Porque se eu não entendo, a fórmula me trava. E no momento em que eu tenho uma equação, vamos dizer assim, em que eu tenho 1 mais 1 igual a 2, se eu botar A mais B igual a 2, a pessoa já não entende, ela já se, meu Deus do céu, por causa que ela não entendeu a essência, eu só troquei letra por um número, grosseiramente. A equação ela continua sendo a mesma. Claro que pode ser muitas variáveis, mas se eu botar A mais 1 igual a 2, e a pessoa só tiver que fazer uma substituição para isolar e ver quem que é o A, tal, meu Deus do céu, acabou o mundo. Porque ela não entendeu a essência da soma, da subtração, grosseiramente assim. Então, quando eu estou falando de algum assunto, quando eu estou permeando alguma ideia, qualquer que seja, em qualquer área da vida, se eu troco um pouco o caminho, se eu mudo um pouquinho a direção
e eu tô só apoiado em fórmulas, acabou. Eu já me bato todo, eu não consigo solucionar aquilo. E eu fico estagnado no meu crescimento, por causa que eu de verdade eu não aprendi aquilo. Eu só estou me sustentando através de uma fórmula quadrada, entendeu? Então, claro, é muito mais fácil, muito mais cômodo, como eu disse. Mas no momento que você entende que a base ela te dá liberdade, e ela te dá crescimento, e ela te traz diferenciação, não que eu tenha buscado isso, mas acaba acontecendo. Porque quando eu entendo de verdade, eu consigo criar a partir disso. E aí que está o lance também muito forte da questão do ser autodidata, autodidatismo, sei lá como é que se chama, que é justamente isso. Por mim mesmo, eu entendi a essência e eu fui cavando a essência das coisas. E através da essência, a gente chega em todo o entorno das coisas. E ali eu comecei a me deparar com outras coisas, conteúdos que já estavam prontos, ideias de outras pessoas, depois quando eu fui estudar determinado livro, determinada coisa, em tudo na minha vida. E é basicamente isso. No momento que você entende a base, você tem liberdade para criar. Você tem potencial de crescimento para explorar, real. Diferente de me encostar numa fórmula que eu fico estagnado ali sem entender nada, se mudar um pouquinho uma vírgula do cenário, meu Deus, acabou o mundo, entende? Enfim, dá para falar mais a fundo, mas é grosseiramente isso. A questão da digestão também, com a música eu aprendi muito essa questão do absorver o conhecimento, chegar nas ideias e respeitar o tempo de maturação dessas ideias. Porque não adianta só eu consumir, eu consumir, eu consumir. Tem muita gente que vive consumindo, seja curso, seja livro, seja lá o que for, só consome, consome, consome. Mas a nossa mente, ela funciona semelhante ao nosso corpo. Se eu não dou tempo para consumir, para digerir, aquelas substâncias que eu joguei aqui para dentro, aqueles nutrientes, elas não vão fazer parte de mim, grosseiramente falando. E eu só tenho um entendimento real das coisas quando eu mastigo aquelas ideias, quando eu dou tempo para digerir. Então, por isso que eu digo que quando você. Aí isso pega um gancho com a parte de cima da questão da base dessa liberdade. Quando eu pego um conteúdo e busco ele a fundo e exploro aquele conhecimento, eu viro ele da avesso, de trás para frente, quando eu aprendo uma escala na música, sei lá, pegar três notinhas numa escala, biririm, e eu não peguei o biririm, depois já vou com outra escala e pego o birirom, birirom, aí fico lá brincando, biririm, birirom, aí daqui a pouco eu aprendo uma penca de escala, mas eu só aprendi a escala. Mais nada. Eu não aprendi a tirar música, eu não aprendi a colocar ritmo, eu não explorei o compasso dentro daquela escala, eu não explorei todas as outras nuances além de nota. Eu não revirei do avesso aquele conhecimento, eu não tomei liberdade para criar em cima daquilo que eu aprendi. Entende? Então, muitas vezes a gente vê uma pessoa que ela leu um livro de determinado assunto, mas ela leu de verdade a fundo, mastigou aquelas ideias, ela leu uma, duas, três, meia dúzia de páginas por dia, parava, respirava, anotava, pensava, mastigava aquela ideia, voltava pro livro no outro dia. Provavelmente essa pessoa vai entender muito mais do que o cara que leu 10 livros na colada e que só gravou umas frases de efeito. E aí que também tá essa questão. Eu já não gosto muito de ficar falando frases e frases. Tinha uma época da minha vida que eu tava lendo demais e eu tava com uma penca de frases. E daqui a pouco, quando eu falava, eu soltava uma frase. Beleza, é legal, bacana, complementa, pegar uma ideia de outra cabeça, mas quem se sustenta somente em frases é porque de verdade não entendeu o que está se passando. Não entendeu a ideia daquilo. Porque por mim mesmo, para que eu vou usar a frase de uma pessoa se eu mesmo posso explicar aquilo que eu estou dizendo? Entendeu? Só para dizer, nossa, eu sou foda, eu entendo, eu tenho aqui ó, o Goethe, eu tenho aqui o Schopenhauer, eu tenho conhecimento do Nietzsche, do Zenão, do sei lá quem, entendeu? Então, essa questão da digestão, para ter o real entendimento das coisas. E tudo na vida leva tempo. O crescimento de uma árvore, a gente planta uma semente, não tem como estar chutando o solo no outro dia, lá porque a árvore não cresceu, porque não está dando frutos. É tempo. A nossa mente para expandir as ideias, para o nosso corpo absorver, seja um conhecimento para o corpo, para o físico, quanto para a mente, no âmbito das ideias, leva tempo também. Leva tempo. O crescimento, a muralha da China não foi feita num dia. Entendeu? Essa é a questão. Respeitar o processo. E ter divertimento no processo. O processo pode ser leve, é justamente ter esse entendimento e o respeito por si e pelas coisas que nos rodeiam. Porque não adianta eu, que nem eu disse, plantar uma semente no chão e amanhã tá lá chutando, batendo com uma pá em cima, porque ainda não dá para eu colher goiaba, porque não dá para colher manga, laranja, entendeu? Tem que dar tempo. Eu tenho que me divertir no processo, vai prestar atenção em outras coisas, nas outras nuances da vida, entende? Vai se divertir em relação ao aprendizado. Claro, se eu tô lá na engenharia, lá, sendo massacrado pelas contas, pelos cálculos, pela física, não tem muito divertimento, confesso. Mas dentro do possível, perceber que a vida está passando. É uma etapa da nossa vida.
Cada processo de aprendizado, ela é uma etapa. Muitas vezes com a música eu aprendi alguma coisa e eu olhava o vídeo do cara que, nossa, tocava 50 vezes mais que eu já ficava assim, meu Deus, quero tocar com esse cara, quero tocar com esse cara. E na ânsia do querer chegar lá, eu perdi o momento que eu estava. Eu perdi essa passagem, o que eu estava vivendo. E o momento de tocar, foda, sou muito bom, eu já sei, já tô aqui ó, tocando de olho fechado, aqui, ó, viajando e tal, é um momento. O momento do aprendizado, de estar lá fazendo aqui, ó, e ter que fazer assim com a mão para tentar encaixar os acordes, os dedos doer, soltar e tal, também é outro momento. Cada etapa da nossa vida tem momentos, tem épocas, tem estações. E é questão de entender isso e se divertir nesse processo dentro do possível. Porque o caminho vai chegar e daqui a pouco a gente está lá na frente e a gente fica, de certo modo, entre aspas, com saudade daquele período. A gente vai ver pessoas que estão lá naquela etapa também. E seja lá o processo que for, seja na música, seja na engenharia, na advocacia, seja no exercício físico, entende? Qualquer coisa, a gente tem que entender isso. Que a vida ela é feita de estações. E cada coisa que a gente vai aprender, cada coisa que a gente visa mergulhar, é um processo. Demanda tempo, demanda energia, demanda paciência nisso. E é melhor que esse processo ele seja razoavelmente leve, tranquilo e dentro do possível divertido, né? Principalmente se estiver trabalhando com criatividade, né? Com música, enfim, tal. Com uma arte no âmbito geral. Aprendizados também, nesse sentido, o sentido propriamente dito, da questão de quando eu falo isso muito, até troquei uma ideia a respeito disso com um barbeiro que eu fui cortar o cabelo faz umas 2 semanas. E até tem que dar um tapa aqui no pelego. Que até então, antes de eu começar a tocar, antes de eu lidar com música, depois que eu comecei, passado um tempo, eu percebi que basicamente na minha vida eu tinha sido surdo. Eu não prestava atenção no som. Apesar de botar um fone, de ter uma buzina e um cachorro latindo, eu escutar, beleza? Tal, mas é diferente a percepção de você se atentar a outros sentidos, a não ser só pouco o tato e a visão. Se atentar que existem outras coisas, outros sentidos e trazer essa sensibilidade pra gente. Não só no sentido da audição, como também numa sensibilidade externa a outras coisas, no âmbito geral. Emoção, a música, ela toca muito isso. Ela traz e ela aguça muito esse quesito da sensibilidade no âmbito geral. Não só para audição, de, pô, vou atravessar uma rua, intuitivamente o meu ouvido ele já está pescando se tem um carro vindo lá 2 a 3 quadras. Ou se tá um barulho lisinho, que não tem som de nada, eu posso atravessar a rua sem olhar pro lado, mas eu não vou arriscar, né? Mas, entendeu? Então é grosseiramente isso. A música ela me trouxe essa sensibilidade criativa, de vida também por si só, que a arte já está muito relacionada com isso, como também dos sentidos físicos no meu corpo, a audição primordialmente, né? Outro lance da música, eu botei aqui como senta e toca. Na música, claro, como qualquer outra profissão, acontece muito das pessoas terem um ego inflado e contarem história e ser filhote de pescador. E tá todo mundo falando que você vai conversar com um engenheiro. Não, por causa que meu filho, cara, com 3 anos de idade eu levantei sozinho o Burj Khalifa, lá em Dubai. Eu já, nossa, eu construí lá, enfim, tal coisa, entendeu? Vai conversar com o médico, não, por causa que eu já fiz 10 cirurgias ali de coração ali quando eu tava no estágio, rapaz, fiz sozinho. Eu que montei o Frankenstein, entende? Então, tem essa questão da contação de história. Na música, eu vejo que é um pouco mais do que nas outras áreas. Porque aí já vou começar a chegar no ponto de baixo quando eu for falar sobre marketing digital. Mas quando eu estou trabalhando com mídias, quando eu estou trabalhando com visibilidade, a questão ela fica um pouco mais aflorada. Essa questão do ser o contador de história, de ficar se glamourizando e ficar falando sobre essas coisas. E com o passar do tempo, o Pedrinho, até, esse daí que eu aprendi muito, ele falava para mim, o Arthurzão, a gente vê quem toca só pelo caminhar do cara com o instrumento na mão. Só do jeito que o cara carrega o instrumento. E eu comecei a perceber com isso, com o passar do tempo, é verdade. A gente começa, quanto mais a gente aprofunda o conhecimento em alguma coisa, mais a gente se atém às nuances daquilo. Mais perceptível vai sendo os detalhes e a gente vai associando isso. Claro, quanto mais eu mergulho,
mais eu tenho conhecimento e busco saber profundo daquela coisa. A gente vê isso numa pessoa que ela entra na faculdade, depois ela faz uma pós, um mestrado, um doutorado, ela vai aprofundando o conhecimento. É mais ou menos isso, a vivência traz isso, né? Essa sensibilidade para a identificação desses elementos. E eu, até hoje, muita gente vem falar, cara, eu toquei com fulano, eu toquei com ciclano, por causa que eu gravei o CD com o pai, com isso, com aquilo, tal, tal. E grosseiramente hoje pra mim é uma questão de tá, legal, bacana, agora senta aí e toca. Para de falar, senta, me mostra, tu toca. Entendeu? Isso pra tudo que é área da minha vida, só que eu vejo que ficou muito incrustado, muito forte na música, justamente por essa questão, vamos dizer assim, da vaidade, de certo modo, que está associado diretamente com mídias, acaba tocando nesse ponto. Beleza, qualquer profissão hoje, depois de nascido, vamos dizer assim, o mercado digital, eu posso atrelar um fisioterapeuta, uma padaria lá, padoca do seu João, um posto de gasolina, qualquer coisa, as mídias, eu posso fazer um perfil, eu posso jogar esse cara sob holofote, vamos dizer assim, mas naturalmente a música, ela é uma coisa que já tem isso. A música, você está num palco, as pessoas estão disputando espaço, grosseiramente. Um quer aparecer mais do que o outro, um quer fazer mais som do que o outro, tem outras pessoas olhando, tem o glamour de eu sou músico, eu sou o cara que lido com a arte, eu sou o cara sensitivo, eu sou, entendeu? Tem um glamour todo por trás dessa questão da noite em si, dessas nuances. Tanto que muita gente trabalha aí durante a semana para fazer o que final de semana? Para ir para um show, para curtir uma música, para curtir um som, para ver um artista, para ir num teatro. A arte, ela tem todo esse glamour, e a música principalmente, por causa que é um dos tipos de arte mais expressivos que existem. Enfim. E aí, já tocando aqui embaixo, aquarela. Eu botei esse tópico, que aquarela remete a um tipo de arte, é justamente esse o ponto, a arte em si. Aí eu não quis botar arte, falei, vou botar aquarela então. E aí, a aquarela, justamente nesse sentido da arte, foi um dos aprendizados que está associado diretamente com o quesito da sensibilidade. E é uma coisa que eu indico para todos os meus amigos, qualquer pessoa assim, duas coisas que eu indico e que eu fico muito feliz que vários amigos, vários conhecidos vêm e falam, pô, Arthur, eu comecei isso por causa de ti. Eu evoluí nisso por causa de ti. Um dos meus melhores amigos, hoje ele tá tocando à noite, pra cima, pra baixo, tal. Claro, ele é engenheiro elétrico, brincando, por causa que é engenheiro eletricista, não é engenheiro elétrico. E eu falo pra ele que é elétrico só pra ele ficar pé da vida comigo. E ele é engenheiro eletricista e leva a música em paralelo aí, num ritmo bem menor, claro, tentando associar ali com as responsabilidades dele. E ele quando eu conheci ele na faculdade, ele já tinha tocado uns 2 anos, fez aula, blá, blá, e só que estava com o instrumento largado. E quando eu entrei na faculdade, eu estava, vamos dizer assim, no meu ápice. Quando eu comecei a faculdade, eu ia para a faculdade de engenharia com o violão nas costas, um dia ou outro, mas eu tinha ensaio depois. Eu tinha que sair direto para um show, as pessoas iam passar na frente da faculdade e me dar uma carona e tal. Então, muitas cenas dessas aconteceram, né? E eu conversei com ele, eu fiz amizade com ele e eu coloquei ele dentro da música. E ele fala isso, ele canta e berra pra tudo que é canto. Disso daí, não, o Arthur que, cara, me trouxe de novo, que me incentivou, porra, meu professorzão, que me ensinou muita coisa, me deu muita luz em vários sentidos, o Pedrinho, o Márcio, vários amigos meus. E é de uma gratidão, assim, tremenda poder contribuir na vida das pessoas com isso. Deixar uma semente boa, vamos dizer assim. E porque a arte por si só, no mundo, a gente tem muita questão da comunicação, do se expressar. E a arte, ela é a maneira de traduzir como a gente olha para o mundo. É a maneira de traduzir a nossa perspectiva. Cada pessoa se comunica, cada pessoa sente, cada pessoa enxerga, cada pessoa tem uma ótica diferente da outra. E a arte é uma maneira de expressão. E a arte, ela é singular. Ela toca em cada ponto de um indivíduo, ela consegue trazer para o mundo da vida para o que eu gostaria de falar. Só que muitas vezes eu não me faltam palavras para traduzir isso. E a arte, ela abraça tudo isso. Tanto que eu falo para vários amigos que a música é uma língua universal. Para qualquer lugar do mundo, se eu quiser ir para a Arábia, se eu quiser para qualquer lugar, que eu posso não falar uma língua do idioma, mas se eu vejo um cara sentado na rua tocando, eu sento com meu violão, com a minha guitarra do lado dele, e eu não preciso falar nada. Eu só preciso escutar. Ó, o Wagner lá, meu professor de música, vai escutar, vai escutar. Eu só preciso sentar, escutar.
e eu vou conseguir conversar com a pessoa. E isso é foda. Isso é foda. Demais, demais. E só quem tem intimidade, só quem tem conhecimento com qualquer tipo de arte sabe do que eu tô falando nesse momento. O meu irmão, ele fez dança durante anos, mais de década também, e pintou também, entrou na pintura e tal, mas muito menos, com muito menos ênfase do que a dança. Também é um outro tipo de expressão artística fortíssima. E, enfim, eu acho que não tem só maneira que eu toquei nesse assunto, acho que já quer dizer muito. E já fica a minha indicação, assim, ó, fortemente para qualquer pessoa que está assistindo esse vídeo, procura algum tipo de arte. Pode ser a música, pode não ser a música, mas se eu puder deixar a mensagem sem grosseira nesse vídeo, é isso. Procure isso. Eu vou até tomar uma aguinha. Vou até tomar uma água, porque literalmente eu dei até uma emocionada aqui, só falta chorar no vídeo, meu Deus. E é um conforto muito grande. Depois de tanto tempo, aí eu levantando o braço aqui, a esfirrinha aqui de baixo, que beleza. Mas tá um calorão aqui. E depois de tanto tempo tocando, tendo essa intimidade com o instrumento, é como se ele fosse uma extensão do meu corpo. Entende? Eu não penso mais para tocar, eu não penso muito em escalas, eu tenho que encaixar nessa escala, não, só penso no som. Eu consigo traduzir, lógico, com o passar do tempo isso vai se afiando mais e mais. Eu ainda não sou, nossa, o cara lá, o Shaquille O'Neal do violão, da música, não. Mas eu consigo transmitir de certa maneira, com bastante fidelidade, muitas das coisas que eu quero transmitir através do instrumento. E é muito disso. Se aventure na arte, qualquer tipo que seja. Ela é uma expressão e ela é um suporte gigantesco para nossa vida. É uma maneira muito fora assim do comum que aguça muito a sensibilidade na questão da expressividade e faz um bem tanto o externo, para onde a gente vai expor aquela nossa maneira de ver o mundo, seja através de um quadro, seja através da dança, seja através da música, faz um bem para o ambiente danado, dá uma colorida na vida de uma maneira absurda, tanto quanto interno. Quando a gente consegue se expressar, a gente consegue se colocar no mundo como indivíduo e mostrar nossa maneira de enxergar as coisas, é fantástico. Enfim, vou passar para o próximo ponto aqui, senão também vou ficar mergulhando, mergulhando, mergulhando sem fim nesses assuntos aqui, por causa que música literalmente na minha vida dá o que falar. E agora tocando, por fim, chegando ao final deste vídeo, com quase 50 minutos já, meu Deus, falei que foi um bocado. Em relação ao marketing digital, qual que é a relação aí que eu vejo com a música? Quando se trabalha com marketing aí, tocando no quesito do copyright em si, a pessoa que vai escrever, que vai pensar nas campanhas, que vai direcionar a comunicação de tudo que vai ser feito, seja uma página, seja um anúncio, um e-mail, roteiro, seja lá o que for, eu tenho muito do entendimento do público. Eu tenho que entender quais são as dores, quais são os desejos grosseiramente daquele público. Quem é aquela pessoa que está na frente. Muitos chamam quem é fãzinho da... Fãzinho brincando, né? Com todo respeito. Quem é fã da Empíricos, ele chama de Bob. Quem procura por outros nomes vai se deparar com um avatar, com sei lá o que for, mas é uma pessoa. É uma pessoa, é um ser humano que nem você, carne e osso. Que está ali do outro lado, olhando o teu anúncio, olhando tua página, seja lá o que for, pelo celular, pelo computador, é uma pessoa. Está do outro lado. E com a música, tem muito desse tino, de ter essa leitura aguçada de quem entra no outro lado. Se fala muito no entregue o que eles estão procurando, o que eles estão buscando. Saiba escutar o público. Os maiores nomes no marketing, no âmbito geral, eles falam muito disso. Saiba escutar. Veja, preste atenção no que as pessoas estão falando. E na música tem muito disso. De eu vou fazer um show, eu toco uma música, eu toco duas músicas, eu já consigo perceber a sensibilidade no ar, o ambiente por si só, a energia, ela fala muito. E de ver se as pessoas estão gostando ou não, ver a reação das pessoas imediata. Se eu toco uma música, como que fulano reage, como que a pessoa daquela mesa está reagindo, aquela outra mesa está reagindo, aquela pessoa que está em pé no show, pô, vou trocar, vou tentar tocar fazer uma outra parada no outro gênero, trazer uma música para cá, misturar, enfim, ter esse tato, ter esse tino, ter essa sensibilidade. Tem muito disso, tanto na música quanto no digital. E a questão do virando a cadeira, pensando no The Voice, né, quando dá o joinha, quando confirma esse gosto diante da leitura, que no marketing também tem disso. E é justamente um complemento a esse ponto de cima, de tendo a leitura, é o público que define. Eu tenho que saber escutar eles.
Não adianta eu tocar, isso foi uma coisa que eu bati muito cabeça durante muito tempo. Eu posso gostar de Tom Jobim, eu posso gostar de, sei lá, de Elis Regina, de Chico Buarque, de sei lá o que for, B.B. King, Cartola, Bob Marley, enfim. Eu posso escutar seja lá o que for, mas muitas das coisas estão apontadas para o meu gosto. E quanto mais cedo eu entender isso, melhor. Porque a comunicação dentro do marketing e na música, quando eu vou tocar fora da minha casa, é pro público, entende? Claro, não, Arthur, pô, eu tenho um grupo, eu tenho minha identidade, eu sou uma pessoa tal, e eu quero tocar o gênero que eu gosto, as músicas que eu gosto, beleza. Vai demorar mais tempo. É um outro caminho a ser seguido. Porque aí eu tenho que criar um nome em torno daquilo para tocar o que eu quero, e aos poucos eu vou trazendo aquele público mais filtrado diante daquele meu gosto. Não que eu tenha que me vender, aí já é um outro ponto de estar tocando no âmbito comercial, que deixa eu ver se tem algum outro ponto aqui, tal. Não, não vou tocar nesse ponto, não vou falar agora. De justamente ter esse lance das pessoas não buscarem ter identidade. Na verdade, já estou passando por ponto de baixo e já vou continuar mesmo já falando do ponto de baixo. Que dentro do digital, beleza, eu tenho que agradar, eu tenho que virar a cadeira do público. Só que tem-se muito essa questão das pessoas elas copiarem umas às outras e fazerem a mesma coisa. Isso por quê? Primeiramente, por insegurança, por causa que quando eu não coloco uma identidade, quando eu não entendo a base das coisas e busco criar em cima, sair um pouco da bolha, dos mesmos argumentos, das mesmas ideias, das mesmas criações, eu jogo a responsabilidade mais para cima de mim. E quando eu vou numa casa de show escutar, sei lá, eu vou lá escutar rock, eu vou escutar sertanejo, eu vou escutar pagode, eu vou escutar bossa, eu vou escutar seja lá o que for. Olha, se tiver dois, três grupos, é muito possível que eles toquem basicamente o mesmo repertório. A primeira banda que tocou, ela já faz o restante das outras ali se tremerem, grosseiramente. Por causa que os caras já estão assim, meu Deus do céu, o primeiro bloco é praticamente igual ao que a gente toca, o segundo já é praticamente igual, o terceiro já é praticamente igual. Caramba, o que a gente vai tocar, o que a gente vai tocar, entendeu? E no final das contas acaba sendo só xerox. Você vai escutar, são os integrantes que mudam, tem ali uma divisão rítmica, outra um pouquinho diferente, umas acentuações que fazem diferentes ali, mas basicamente o repertório é o mesmo. A música é a mesma, se perde a identidade diante da oportunidade de poder aparecer, de poder jogar um holofote sobre si, sobre uma criação diferente, entende? E poder agradar muito mais gente, até. Porque quando se faz uma coisa diferente, isso eu escuto demais, e isso foi um traço, e é um traço muito forte meu, que eu toco muita coisa que as pessoas já estão desabituadas a escutar. Ah, eu vou tocar um show tal, e os caras pedem pra eu cantar. Tô lá só tocando. Pô, eu vou cantar alguma coisa, eu canto coisas assim mais pra trás, ou eu vou cantar um samba, 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 falando de samba, de pagode, seja lá o que for, assim, nesse gênero, assim. Eu vou tocar coisas que as pessoas já estavam desabituadas a escutar. Lá de trás, de algum outro artista, vou misturar algum outro gênero, vou fazer alguma outra coisa, assim, tal. E aí eu fui muito reconhecido, conhecido por isso. E as pessoas batem em cima do meu nome por causa disso. Cara, o Arthur é aquele cara que toca aquele tipo de música tal. O Arthur é aquele que toca aquelas músicas que ninguém escuta. Além de tocar o convencional, de saber o popular, de saber o comercial, ele também sabe uma penca de coisa que ninguém tem nem ideia. Que cada vez que ele toca, ele tá revirando gaveta, assim, que, meu Deus do céu, cara, fazia quanto tempo que eu não estava isso? Quanta gente que eu já vi chorando por causa de uma música ou outra diferente que eu toquei, e que as pessoas vinham depois falar comigo, cara, aquela música tocou no meu casamento, tocou em tal lugar, tal lugar. Coisas que não aconteceriam mais nem de longe, se eu tivesse só seguido o script de fazer a mesma coisa, de ficar numa bolha quadrada. Até hoje, na cidade, se perguntar quem é o Arthur, a maioria das pessoas sabe. Em relação a músicos, a noite em si, é justamente por esse quesito da identidade. Eu deixei minha marca registrada. Já sabem que o Arthur vai vir com aquele tipo de música, o Arthur tem essa questão da levada diferente, o Arthur é o cara que estuda uma penca de gêneros e traz nuances rítmicas e melódicas e harmônicas para dentro de um outro, entende? Claro, respeitando todas as nuances da música. Mas, enfim, essa questão da identidade é uma oportunidade de se colocar no mundo de maneira única, trazer a marca, fomentar o nome e apresentar também coisas que as pessoas não veem por aí. E quando eu estou pensando em marketing, um dos principais pontos é destaque, de eu conseguir destacar minha mensagem na multidão. E se eu só estou me explorando nisso por comodismo de seguir fórmulas, de seguir padrões, por causa que é muito mais fácil eu só pegar, copiar e colar, beleza, cada pessoa no seu cenário, cada pessoa sabe o que faz, e também estou querendo me eximir da responsabilidade de pensar e criar alguma coisa e assinar embaixo que sou eu que estou fazendo isso,
e depois jogar nas costas se der errado porque eu copiei o roteiro do cara, porque eu só peguei o que o fulano me falou para fazer, beleza. Eu vou viver num comodismo que vai podar de maneira grosseira o meu crescimento e eu vou me distanciar da oportunidade que a identidade traz, de justamente se destacar e de alcançar outros resultados. Porque se eu fizer a mesma coisa que a maioria das pessoas estão fazendo, o meu resultado tende a ser o mesmo. E se eu fizer a mesma coisa que a maior parte das pessoas estão fazendo, eu vou ser o quê? Mediano. E para que você seja mais, você tem que fazer além. Você tem que ousar. Você tem que fazer mais. Você tem que buscar ideias além do convencional. E ter identidade, se colocar, se posicionar no mundo. Eu sou o cara que usa azul, eu sou o cara que fala assim, fala assado. É uma puta de uma oportunidade que eu vejo cada vez mais pessoas têm desperdiçado. Seja na música, seja no digital, seja lá onde for. E muitas vezes só por questão de vou agradar o comercial. Ou vou me acomodar e me eximir de determinadas responsabilidades. Enfim, o lance do estrelismo também dá uma pincelada nisso, não poderia passar abatido em tudo que é profissão. Tem o médico, tem o cara do dentista, tem o isso, tem aquilo. Todo mundo tem o glamour de eu sou doutor, eu sou tal, beleza. Mas o glamour, de certo modo, aí que eu encontrei no digital, atrelado também à publicidade, à propaganda, é muito semelhante ao que eu vi na música. Como eu disse, naturalmente essas profissões elas estão debaixo de um holofote de certo modo, porque a publicidade eu estou escancarando propaganda para tudo que é lado. Eu tenho lá um outdoor, eu tenho um banner que todas as pessoas estão vendo, eu tenho uma penca de anúncios, a pessoa ela entra numa página, ela vê uma página, papapá, e biriri. Então eu já estou associado com a propaganda, de fato. E a música eu estou debaixo de um holofote, num show, numa gravação, sei lá. E tem muito do estrelismo despontado. E é uma coisa que me deixou, de certo modo, entristecido. Porque tem-se, claro, um apoio dentro das pessoas, só que eu vejo uma bolha muito forte. E na música também tem muito disso. Tem uma bolha muito forte e um certo, vamos dizer assim, não vou usar essa palavra preconceito, porque na música tem muito essa questão do preconceito. Diante de eu chegar lá novinho, tal, de um óculos de grau, tocar as pessoas já melhor dos pés à cabeça, em tudo que é classe vai existir isso, com certeza. E dentro do digital tem muito dessa questão. Ah, eu sou o copywriter do fulano, eu sou o estrategista do ciclano. E como eu disse, em tudo que é profissão tem isso. Mas eu vi, eu notei, e eu percebo, eu vivenciei isso com muito mais ênfase dentro do digital do que olhando para outras profissões, do que olhando para engenharia, do que olhando para medicina, do que olhando, entende? Justamente por isso, de ter esse glamour de eu sou responsável pelas campanhas, pelos anúncios, pelas coisas que as pessoas estão vendo, pelo que está sendo disseminado por aí. Eu sou o picão, eu sou isso, eu sou aquilo, entendeu? Coisa que eu vejo que é sem necessidade, que não deveria ter tanta competição acerca disso, e sim companheirismo, contribuição, para que o cenário ele melhore, para que as pessoas elas consigam crescer. E justamente essa questão de não competição e sim contribuição, colaboração, é uma coisa que um amigo meu me falou. E é um cara de grande renome, é CEO de um dos maiores produtos aí do mercado digital. Ele, conhecido meu assim, real, pessoal, ele falou isso, Arthur, não é questão de competição, cara, é contribuição, colaboração. A gente tem que pensar mais nisso. E é verdade. Deixar um pouco esse estrelismo de lado, escutar mais as outras pessoas, por causa que muitas vezes tu tá falando com uma pessoa só porque ela não tem lá a foto lá com o Érico Rocha, com o Leandro Ladeira, com fulano, com ciclano, com quatro, não quer dizer que ela não tem tanta capacidade, que nem tu, que tem tudo isso estampado, ou outras pessoas nesse sentido, sabe? A nossa capacidade vai muito além do que as mídias mostram. E trabalhar com mídia tem muito desse lado do estrelismo, do que está sob os holofotes. E as pessoas elas se aproximam justamente por causa disso. Por causa que eu estou vendo a possibilidade de conseguir chegar a tal lugar. E não uma questão genuína de todo mundo se ajudar, fazer um mercado melhor, despontar um potencial melhor, ficar feliz porque, cara, fez um repertório foda, tuas músicas que tá tocando, caramba, fazia tempo que eu não escutava isso, fazia tempo que eu não escutava aquilo, muito bom, faz mais disso, porra, tu tá fazendo aula de canto, muito bom, massa. De olhar para um amigo ali, pro cara que é designer, pro cara que é copywriter, pro cara que é gestor de tráfego, e falar, cara, que teus anúncios estão me perseguindo, como é que tu fez aquelas campanhas lá pro gestor de tráfego, cara, muito bom, muito massa, pô, que teus anúncios, aquela página que tu fez, enfim, muito legal, muito bom, pô, me explica, me ensina e tal, e de maneira genuína, de realmente querer crescer. É um ponto que eu senti muito forte, a questão da vaidade.
dentro do mercado digital. Acredito eu, e se depender de mim, vou contribuir para que isso mude, trazendo a minha essência, a minha identidade e também os meus empurrões para que todo mundo cresça junto. Enfim, é um ponto que eu achei bem comum. E eu botei aqui embaixo como frieza que borbulha. Isso aqui tem tudo que é mercado. Quando eu falo frieza que borbulha, eu quero dizer o quê? Estar frio diante de um borbulhar. Nossa, Arthur, meu Deus, traduziu a frase, né? Mas o que é o borbulho? O borbulho é o interno, é o aquecimento interno. Ou seja, quando eu estou lidando com alguém que tem performance, seja um músico de alta performance, seja um atleta de alta performance, o que diferencia, claro, é a técnica, é o estudo técnico por trás, mas é muito mais a questão emocional, questão mental da pessoa diante do cenário de fato em que ela tem que agir, ela tem que executar aquilo que ela treinou, de ela ficar fria diante das adversidades, das situações externas. De quando tu tá em cima de um ringue, de tu conseguir focar, executar e direcionar tua atenção para o adversário, não para quem tá gritando na volta, quem tá berrando para os medos internos, para isso, para aquilo. Tu conseguir focar para te conseguir executar de fato a tua performance, conseguir performar em maior e melhor nível possível. E a música também é isso. Tu está tocando, tem as pessoas que estão lá berrando, estão gritando na frente, estão pedindo música, tem homem, tem mulher chamando, tem isso, aquilo, blá, blá. E, cara, tu fica frio, literalmente. Claro, tu não vai ficar lá tocando com uma cara parecendo um totem, todo duro, não. Mas tá aproveitando, tô aqui no embalo, tal, tô tirando som, mas eu tô totalmente consciente do que tá acontecendo à minha volta. E é uma questão que eu vejo também muito no digital, das pessoas elas se emocionarem porque eu fiz um anúncio, porque a campanha ela tá rodando. E claro, isso acontece também na engenharia, acontece na medicina, acontece em tudo. Só que, como eu disse, eu vejo um ênfase maior nisso, das coisas elas darem um pouco certo e a pessoa ela já, vamos dizer assim, dela já perder um pouco o ritmo da coisa, dela já sair um pouco do prumo, entendeu? Deixar a emoção levar demais. E é uma coisa que eu acho que tem que ser melhor pensada e direcionada, porque a gente está lidando com comunicação, a gente está lidando com pessoas, a gente está lidando com dinheiro, muitas vezes grandes quantidades, e o mercado digital ele possibilita muito isso. E esse ponto eu quis trazer muito para cá, porque grande parte das pessoas que fazem parte do digital, como no âmbito geral, são pessoas jovens, são pessoas novas, são pessoas aí que têm muitas vezes entre 20 e 30 anos. E muitas das vezes não se tem esse preparo, essa maturidade emocional de ser realmente frio nas decisões. Estou fazendo um lançamento, estou fazendo um perpétuo, a coisa está dando certo, a coisa está dando errada. Do mesmo jeito, piano, tranquilo, beleza, vou ficar feliz, vou comemorar se der certo, vou, meu Deus, arregalar os olhos e prestar bastante atenção se der errado, se tiver que direcionar alguma coisa, mas cara, frieza. O show tem que continuar e vai continuar de qualquer jeito. Presta atenção, aproveita o processo, tenta se divertir dentro do possível, mantenha a frieza, mantenha a cabeça centrada e tome as melhores decisões possíveis ao longo do caminho. É isso. Falei mais de hora. Carambolas, carambolas. É isso. Espero que você tenha gostado. Trouxe um pouquinho da minha experiência para cá, um pouquinho da minha vida, um pouquinho da minha vivência a respeito da música. E mais uma vez batendo em cima da mensagem, se puder estampar aqui o que eu gostaria de deixar aqui como recado para você, pratique, busque algum tipo de arte. É muito indicado, sem mais, não tem nem muito o que falar a respeito disso. Na verdade tem bastante, né, mas não vou ficar me prolongando mais, já passei de hora. E é isso, busque algum tipo de arte, algum tipo de expressão, vai te complementar de uma maneira absurda. Tanto o teu entorno, teu ambiente, como aqui dentro, o que você sente. É isso, beleza? Se gostou desse vídeo, curte, compartilha com quem quer que seja, que você acredita que seja útil, que vai gostar desse tipo de conteúdo. Comenta aqui embaixo algum outro tipo de conteúdo que eu possa estar produzindo, alguns outros tópicos que eu posso trazer para cá. E é isso. Curte, compartilha, se inscreve e fica aí por dentro para mais e melhores vídeos com o passar do tempo. Valeu, tchau, tchau.